Ok, irmãos, nós vamos dar seguimento aqui à nossa série de estudos na Carta aos Filipenses. Hoje nós vamos começar a estudar a parte que vai do verso 12 do capítulo 2 até o verso 18, mas só vamos chegar até o verso 13 hoje. Meu Deus. Então vamos ter esse tempo de instrução, pela graça do Senhor, e vamos dar seguimento aqui à nossa jornada, que tem sido tão edificante, desafiadora para nós. Cada domingo nós aprendemos uma lição mais desafiadora, e que nos conforta saber que Deus é quem está agindo em nossas vidas para nos capacitar, para nos conduzir à sua vontade em tudo isso que nós temos aprendido aqui. Então vamos iniciar o nosso tempo, né? Filipenses capítulo 2, chegaram lá? Ok. Antes de nós fazermos a leitura, apenas a título de introdução, falar um pouquinho sobre os nossos tempos dominados pela internet. E uma das atividades profissionais mais importantes e mais bem remuneradas nesses tempos é a dos desenvolvedores de software. Eu não sei exatamente o que eles fazem, mas sei que eles são muito importantes. Basicamente, um desenvolvedor é um profissional responsável por criar, por manter e aprimorar, né, sistemas, programas de computador e aplicativos. E quando nós pegamos o nosso smartphone e lidamos ali com aqueles aplicativos e podemos acessar uma série de recursos que nós temos, devemos ao trabalho dos desenvolvedores. E o seu campo de trabalho é muito vasto, eles precisam ter, além de habilidades técnicas, também recursos para resolver muitos problemas que surgem. Então, esses desenvolvedores, que são as pessoas mais importantes nesse sentido, né, na era digital, sem eles nós ainda estaremos engateando. Eu me lembro, na época que fui para a faculdade, era o período em que os computadores começaram a ser mais popularizados aqui no Brasil, né? E o primeiro computador que eu usei quando fui digitar ali o meu trabalho, depois de ter entrado ali pelas 3 horas da manhã para terminar e entregar, e eu não salvei, porque ninguém tinha me ensinado que tinha que salvar, né? Então, eu também não fui salvo, né, porque perdi tudo e, enfim, tive que voltar no outro dia e pegar mais uma madrugada para conseguir terminar e aí sim aprender que tinha que salvar, né? Então, sem os desenvolvedores, nós ainda estaremos nessa época de não saber o que fazer e como fazer as coisas. Muitas boas intenções teriam sido engavetadas e projetos teriam sido esquecidos, né? Pois bem, hoje o nosso texto também fala da necessidade do desenvolvimento, mas não na área da informática, e sim no aspecto espiritual, né? Os desenvolvedores cristãos são aqueles que, como o texto que nós vamos ler diz, são chamados a desenvolver a sua salvação. E em que sentido? Bem, nós nos assemelhamos aos profissionais do mundo digital em alguns aspectos. Nós também precisamos ter habilidades técnicas, que significa que nós precisamos conhecer bem com o que nós estamos lidando, conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina da salvação, que é isso, né, como nós nos encaixamos nesse projeto de Deus, nesses propósitos eternos que o Senhor tem. Também precisamos saber resolver problemas, né, ter recursos para solucionar os problemas. Precisamos de fé, precisamos de perseverança, de discernimento, de conhecimento, né, de Deus e confiança
em Cristo acima de tudo. Então, em termos bem simples, isso significa viver a fé de modo operante, de uma maneira intencional, de uma forma prática. E é basicamente sobre isso que a gente vai pensar um pouco hoje, à luz do texto que nós temos aqui. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler de 12 a 18, mas vamos ficar apenas com versículos 12 e 13, ok? Então diz assim a palavra do Senhor: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria e o privilégio de podermos estar mais uma vez diante da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é viva, é poderosa. Ela é capaz de sondar, ó Deus, as profundezas do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, trazer à luz as intenções mais ocultas do coração. Pedimos que agora essa palavra venha nos sondar, venha, ó Deus, percorrer os cantos da nossa alma e perceber ali, Senhor, onde nós ainda precisamos, e certamente serão muitos esses cantos obscuros, onde ainda precisamos e muito desenvolver a nossa salvação. Ajuda-nos, ó Deus, nesse caminho de conhecimento, mas não só para conhecer, mas sobretudo para aplicar a Tua palavra em nossas vidas, de tal maneira que por ela nós cresçamos, sejamos fortalecidos, encorajados, instruídos e edificados. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fazendo aqui uma breve resenha do que nós temos visto até aqui, na nossa jornada nós vimos, a partir do capítulo 1, versículo 27, que Paulo abre ali uma sessão exortativa, e ele começa essa fase estimulando os filipenses a se esforçarem por viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Nós falamos sobre isso bastante. Paulo queria lembrá-los de que, muito além da cidadania romana, eles possuíam também cidadania celestial. Isso significa dizer que eles deveriam viver como cristãos, né? Que nós devemos viver como cristãos, como pessoas que estão ligadas a Cristo, pois temos enfatizado aqui várias vezes que essa carta não foi só para os filipenses, ela é para todos nós que ainda a lemos nos dias de hoje. E as implicações dessa advertência precisam ser consideradas, sobretudo na vida comunitária, né, dos filipenses e nossa. E eles precisam viver em unidade, em harmonia, visando o bem comum. Isso exige o quê? Humildade, submissão mútua, exige amor, disposição de trabalhar em conjunto, né, e em favor de algo muito maior do que os interesses pessoais, do que a vaidade pessoal do ser humano. Então, Paulo vai lhes dar um exemplo. E qual exemplo Paulo vai lhes dar? Seu próprio exemplo? Não, exemplo de Cristo. Nós vimos no domingo passado como Paulo vai trabalhar o exemplo de Cristo, mostrando ali que ninguém foi mais dedicado e ninguém é tão exemplar em abnegação, em espírito servil, em amor sacrificial do que o próprio Senhor. Então, esse incrível senso de propósito, né, ligado à vontade do Pai, que estava no coração de Cristo, considerando fútil a glória deste mundo, a sua humilhação radical, entregando-se à morte mais vil e vexaminosa de todas,
para dar graciosamente o dom da vida eterna a quem não merecia. Então, foi o que nós vimos. E agora Paulo vai fechando esse miolo aqui exortativo da carta com duas aplicações. A primeira, em termos mais gerais, que é um apelo à obediência. Nesse texto que nós vamos, nessa parte que nós vamos ficar hoje. E a segunda, que vai em duas direções, uma relacionada ao bom testemunho e a outra a consideração que eles têm pelo próprio Paulo e pelo ministério que ele desenvolveu entre os filipenses. Então, hoje nós vamos ficar aqui no apelo à obediência. Okay? Então, no versículo 12, Paulo começa com uma frase, assim, meus amados, que indica que as aplicações que vão ser feitas estão relacionadas a tudo que ele vem dizendo desde o capítulo 1, versículo 27, especialmente a parte final que ele mostra, onde ele mostra o exemplo de Cristo, ou seja, ele ainda tem em mente aqui a questão da harmonia, da humildade, do espírito servil, mas ele vai expandir esses conceitos através de um chamado, uma exortação bem forte, e tudo que ele vai ordenar aqui aos seus leitores deve então seguir, né, nessa perspectiva do exemplo único de Jesus. Então, a primeira coisa que nós vemos é o chamado à obediência. Versículos 12 e 13. Onde ele diz, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Obediência é o tema predominante nos dois primeiros versos. Então, as cartas de Paulo trabalham com equilíbrio intencional, né, e com muita clareza entre a graciosa oferta da salvação da parte de Deus e também a imprescindível operosidade da fé. A fé precisa trabalhar à medida em que ela recebe a graça. Dizendo de outra maneira, a fé tem que ser operante, sobretudo em obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra. Se você olhar comigo Romanos, capítulo 1, versículo 5, nós vemos Paulo falando sobre isso logo no início da carta. Romanos, capítulo 1, versículo 5, ele falando sobre Jesus, ele diz, por meio dele viemos a receber graça e apostolado por meio do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E é interessante como a NVI vai trabalhar aqui, na verdade a NIV vai trabalhar aqui esse nosso verso, né? Ele diz, através dele, ou seja, de Jesus, nós recebemos a graça e o apostolado para chamar a todos os gentios à obediência que provém da fé por amor ao seu nome. Então, estou lendo Romanos 1,5 na versão da NIV. Então, nós aqui são os apóstolos. Né? Ele diz que os apóstolos receberam a graça de chamar a todos os gentios. Quem são gentios? Somos nós. A obediência que provém da fé por amor ao seu nome, por amor ao nome de Jesus. Ou seja, a fé que recebemos para crer, ela deve ser seguida por uma firme autodeterminação à obediência. Obediência. A gente, às vezes, cai na armadilha de achar que porque nós vivemos pela graça, não temos nenhum compromisso com a lei. Mas isso não é verdade, porque a vontade de Deus permanece a mesma, imutável. E Deus continua ainda interessado de que nós vivamos uma vida de retidão, de santidade, né, de comprometimento com a sua palavra. Ou seja, então, nós temos ainda um compromisso, e um grande compromisso, de ter apreço pela obediência. E qual é o alvo dessa obediência? A quem ou a que os leitores devem obedecer? A resposta está no final do verso 13, a vontade de Deus. A palavra usada aí no grego, traduzida na Nova Almeida por vontade de Deus, a boa vontade de Deus, é eudokia, cujo significado é aquilo que agrada a alguém.
Então, no caso aqui do texto, o sentido mais claro para nós talvez seria fazer tudo segundo o que agrada a Deus. Então, aí nós temos o alvo da obediência. Obedecer significa fazer tudo segundo o que agrada a Deus, aquilo que cumpre os seus bons propósitos. Isso contraria bastante a ideia comum nos nossos dias, não é, irmãos? Porque o que nós vemos hoje por aí é um ensino diferente. Faça tudo para ser feliz. Faça tudo segundo a sua vontade. E aqui a palavra de Deus está nos ensinando algo diferente. Na verdade, o diferente não é a Bíblia que ensina, mas é o sistema em meio ao qual nós estamos envolvidos. Mas Paulo vai além, ele espera que os filipenses e os demais leitores da carta tenham um compromisso sincero e honesto e também resoluto de obedecer à vontade de Deus, de fazer o que lhe agrada, dentro de uma perspectiva de boa vontade, de bom ânimo, de disposição. Não é algo que fazemos com tristeza, com revolta, com amargura, mas com prazer. E é por isso que nós precisamos desenvolver a nossa fé. Dentro da teologia paulina, obedecer a Deus significa obedecer a Cristo. Estar de acordo com aquilo que Cristo trouxe para nós na revelação máxima e final. Afinal de contas, quem foi que trouxe a revelação plena de Deus ao mundo? Não foi Cristo? Então, ele diz, na minha presença e na minha ausência, versículo 12, segunda parte, por isso, muito mais agora na minha ausência, assim como vocês sempre obedeceram quando estive com vocês, façam isso agora, apesar da minha ausência. A gente lembra aqui do comportamento dos nossos filhos, né? Todo filho perto do pai é um santo, não é verdade? Mas quando se afastam, o pai se afasta um pouquinho, ele não é tão santo assim, para dizer o mínimo, né? Então, a gente sempre diz, não, meu filho, jamais, porque na nossa presença os nossos filhos sempre são obedientes, dedicados, respeitosos. Então, Paulo está dizendo aqui, meus filhos, agora eu não estou mais aí com vocês, mas vocês precisam continuar sendo obedientes. Ele esteve com os filipenses pelo menos 2 vezes durante a segunda e a terceira viagem missionária. Depois você pode ler Atos, capítulo 16, 12 a 40, e capítulo 20, de 1 a 3, e também o verso 6. Na primeira vez, foi a época da própria instalação da igreja de Filipos, na casa de Lídia, e Paulo ali enfrentou severa oposição dos homens que exploravam uma adivinhadora, após ele tê-la libertado do espírito de adivinhação. Então, esse incidente acabou levando Paulo e Silas à prisão, e 3 fatos acabaram contribuindo para que Paulo conquistasse o respeito e também a submissão dos filipenses. Primeiro foi o livramento miraculoso por meio de um terremoto, quando ele e Silas foram libertados da prisão. Segundo foi a conversão do carcereiro que os guardava. E terceiro foi a imposição de Paulo sobre os magistrados, porque eles mandaram prendê-lo, e depois, quando ele deveria ser solto, não foi ninguém para soltá-lo, então ele disse, não, eu só vou sair daqui quando alguém vier me soltar, porque é lícito prender sem provas um cidadão romano, e então os magistrados tiveram que se humilhar e ir lá para soltar Paulo da cadeia. Então, esses fatos mostraram 3 coisas. Primeiro, que Paulo era um homem de Deus, que Deus estava realmente confirmando o ministério de Paulo através daquele milagre extraordinário de tê-lo libertado da prisão e de tantos outros feitos que já haviam feito parte da conduta de Paulo, do ministério de Paulo. A segunda coisa é que Paulo era um homem comprometido com Deus, porque mesmo em situações difíceis, ele levou o carcereiro a se converter, não apenas pelo milagre em si, mas cremos que pelo testemunho também. E, por fim, Paulo também mostrou que ele era um cidadão romano. E por que isso era importante em Filipos? Porque nós já vimos
que essa é uma das questões que estão na carta aos Filipenses. Eles são orgulhosos de serem cidadãos romanos, e isso talvez tenha sido um embaraço na caminhada deles. Então, tudo isso aconteceu justo ali no momento em que a igreja estava nascendo, e desde o princípio eles viram em Paulo uma autoridade espiritual confiável. Então, na terceira viagem, quando ele voltou à cidade, diz o texto ali de Atos 20, que ele os fortaleceu, encorajou com muitas exortações, e naquela época ele era acompanhado por vários cooperadores da região da Macedônia, que eram fruto do seu trabalho missionário ali naquela região. Mas agora Paulo está preso em Roma. Ele não pode estar perto dos irmãos para encorajá-los, para fortalecê-los. Então é a hora da igreja de Filipos mostrar a sua lealdade e fidelidade primeiro ao Senhor, mas depois ao próprio Paulo. E aqui nós vemos que tudo aquilo que ele já havia transmitido em pessoa, da parte de Deus, deveria ser posto em prática. Por isso ele os adverte: sejam obedientes muito mais agora na minha ausência. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, se amanhã nós fôssemos proibidos de nos reunir como igreja, né? Se o nosso pastor fosse preso, impedido de pregar o evangelho, será que nós iríamos sobreviver? A nossa vida em Cristo iria seguir? Ou será que nós só conseguimos viver a vida em Cristo se nós tivermos alguém para nos animar, para nos motivar, para nos empurrar? É uma questão que a gente pode pensar nesse momento, não é verdade? Paulo está dizendo aqui: olha, agora estou preso, vocês estão por sua conta. O que vocês vão fazer? Vão seguir em frente? Vão assumir a responsabilidade da sua vida com Deus? Ou vão depender de alguém que os motive, que os empurre? Lamentavelmente, a nossa geração é uma geração de cristãos que precisa o tempo todo de estímulo, de motivação, né? Haja visto o sucesso dos coachings espirituais, né, que existem por aí aos montes. Ou seja, nós vivemos numa geração que talvez já não seja mais capaz de viver por si mesma a vida com Deus. E talvez isso signifique que é possível que não haja uma vida com Deus. Então, que ações práticas os leitores de Paulo deveriam empreender para que eles pudessem seguir obedientes? Não é? Todas elas se resumem nessa ordem: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, é o que nós vemos aí na última parte do verso 12. E aqui a palavra que é usada, ela tem o sentido de levar a cabo alguma coisa, de fazer alguma coisa acontecer de forma completa até a sua conclusão. Mas Paulo não está dizendo que somos nós que efetuamos a nossa salvação, ele não está dizendo que nós é que fazemos a nossa salvação, que nós que nos salvamos. Não. Daqui a pouco nós vamos ver que ele deixa claro que a salvação não é efetuada por nós. Na verdade, ele já havia afirmado isso bem no início da carta, no capítulo 1, versículo 6, quando ele diz o quê? Aquele que começou em vós a boa obra, ele mesmo, irá completá-la até o dia de Cristo. Isso é o quê, irmãos? Uma palavra de ânimo, de estímulo para nós, mas também uma palavra de alerta. Ou seja, a salvação de vocês não é fruto da vontade simples de vocês, do querer de vocês. Não é? Então, aquela ideia de aceitar Jesus, nesse sentido, ela fica até sem sentido, né? Porque, no fundo, nós é que deveríamos pedir a Cristo que nos aceitasse, porque esse é o ponto que realmente importa aqui. Então, é Deus quem começa, e é Ele quem termina a obra da salvação. Mas, vemos aqui outra vez o equilíbrio teológico de Paulo, que está de acordo com a sua doutrina da salvação em geral, né? Porque sim, Deus é quem realiza a salvação, mas os salvos devem responder a essa oferta da graça, assumindo responsabilidades. Ou seja, viver com Cristo é trabalhar, irmãos. Trabalhar.
Me lembro de um antigo cântico da igreja onde eu me converti, que dizia exatamente isso: eu quero trabalhar para meu Senhor, confiando no poder do Salvador. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Ou seja, você nunca ouviu esse cântico, já ouviu? Eu acho que poucos aqui, porque esse é o tipo da canção que não se canta mais, já faz tempo, né? Não é de hoje. Por quê? Ela fala de um tempo em que viver com Cristo era trabalho. Trabalho, nós temos um trabalho a fazer. É interessante isso, porque a nossa ideia de servir a Cristo hoje é muito diferente. Então, aqui entra a operosidade da fé, a qual mencionamos lá no início. Como ressalta ali o comentário de Gordon Fee, é uma questão ética sobre como os cristãos vivenciam a sua salvação. Como os cristãos vivenciam a sua salvação. Então, irmãos, a salvação não é uma obra monolítica, acabada, no momento em que ela acontece, que ela é operada na vida do crente, ela é dinâmica. Ao mesmo tempo em que nós estamos salvos, nós também estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Ou seja, é um processo que só vai terminar quando nós entrarmos na glória. E nesse processo, Deus está nos dando o privilégio de participarmos efetivamente da nossa salvação, fazendo o quê? Trabalhando pelo seu progresso. Então, nesse aspecto, eu gosto aqui da tradução da NVI, quando ela diz: ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês. Ou seja, se a salvação é dinâmica, nós precisamos contribuir com esse movimento constante, até que ela se torne definitiva, concluída e consumada. Amém, irmãos? Eu peço que os irmãos me permitam compartilhar aqui uma experiência pessoal para ilustrar o que eu vejo nessa passagem. O meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, mas ele sofria de uma grande limitação. Ele ganhava muito, aliás, ganhava pouco e bebia muito, e essas coisas não combinam. Então, ele jamais conseguiu constituir um patrimônio na vida, né? Mas ele gostava muito de carros. Então, ele possuiu alguns carros. Só tem um detalhe: quase nenhum deles chegou a andar efetivamente. Com exceção de um Fusquinha 66, né, já no final da vida, a maioria desses carros ficou parada e deteriorando ali na chuva e no sol. Então, minha mãe, que era uma pessoa muito aguda, muito perspicaz, ela sempre usava a mesma frase, que eu nunca vou esquecer. Ela dizia: o que adianta ter um carro que não anda? Né? Isso é o tipo da coisa que é óbvia, mas você não gosta de ouvir, não é verdade? E meu pai ficava bravo todas as vezes que ela falava isso. O que adianta ter um carro que não anda? Irmãos, é essa a ideia da nossa passagem. De que adianta ter sido salvo se eu não puser a salvação para andar? Se eu não puser em prática o que Cristo colocou no meu íntimo, se aquilo que Ele fez em mim não está tendo desdobramentos nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas intenções, nas minhas motivações. E até a minha mãe, que não entendia nada de teologia, né, teria uma resposta muito clara e muito específica para essa questão. A salvação que não anda tem pouco valor, meus irmãos. A verdade, ela não se prova real. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso é Jesus. O que ele diz sobre o sal que não salga? É pisado. O que ele diz sobre o ramo que não produz frutos? É cortado e posto fora. Ou seja, a salvação que não produz resultados, que não produz frutos, não é real. Porque os verdadeiramente salvos são inquietos por natureza, a nova natureza. Eles querem tudo que o Evangelho promete em termos de conhecer a Deus, desfrutar da sua comunhão e servi-lo,
E o nosso descanso, meus irmãos, é na glória celestial. Enquanto estivermos aqui, precisamos buscar o nosso lugar de serviço entre aqueles que já servem a Deus. No final, nós vamos voltar a esse ponto sobre desenvolver a salvação. Mas Paulo também adiciona um termo qualificativo duplo aqui a essa ordem. Ele manda os seus leitores desenvolverem a sua salvação com temor e tremor. E o que isso quer dizer? Temor e tremor. A primeira coisa que a gente deve notar aqui é que Paulo sempre usa essas, não sempre, mas boa parte das vezes ele usa essas expressões de modo composto, né? Temor e tremor. E a segunda coisa é que ele sempre, ou boa parte das vezes, usa essa expressão associada à obediência. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 15, ele vai falar sobre isso. Ele diz: nós servimos a Deus, né, em obediência, com temor e tremor. No capítulo 6 de Efésios, versículo 5 da carta aos Efésios, ele também vai associar a obediência, a fé, ao temor e tremor. É certo que ele tira essas palavras das Escrituras antigas, e como elas são usadas lá no Antigo Testamento? Bom, em geral elas vão se referir a como os pagãos se sentem na presença do Deus vivo, diante de algo que Deus fez ou faz. Êxodo capítulo 15, versículo 16, nós vamos ver uma referência a isso. E também no capítulo 19 de Isaías, versículo 16, nós também vamos ver uma referência. Gostaria de ver essa de Êxodo 15, 16, com os irmãos. Êxodo 15, 16. É o Cântico de Moisés, onde ele fala a respeito daquilo que Deus tem feito, e no verso 15 ele diz: então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor. Aqui seria temor e tremor, lá no texto hebraico. Pela grandeza do seu braço emudece como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Ou seja, uma das aplicações é sobre os pagãos, como eles tremem diante do que Deus faz. Mas também o próprio povo escolhido do passado era tomado de pavor quando viram as maravilhas de Deus. Deuteronômio capítulo 2, 25, o Senhor diz: eu ainda vou despertar no coração de vocês muito temor e tremor por causa das minhas obras. Né? Os pagãos também sofriam desse pavor diante do povo escolhido. Deuteronômio 11, 25, o Senhor ali fala sobre como poria pavor no coração dos pagãos, né, diante da invasão de Israel, da tomada da terra prometida. E a ideia geral nessas passagens é de profunda reverência. É o máximo de respeito diante de algo ou de alguém que nós reconhecemos que é muito maior do que nós, em cuja presença nós temos a permissão de viver, desde que nós mantenhamos a reverência, o temor, o tremor. Então, se tivéssemos que transportar o conceito exposto aqui para os nossos dias, talvez nós pudéssemos dizer que Paulo quer que nós vivamos corandel. Corandel é uma expressão que nasceu no contexto da reforma do século XVI, e ela tem um significado muito profundo que nós não poderíamos explicar aqui agora, porque não teremos tempo para isso. Mas, basicamente, diz que a vida cristã deve ser vivida de forma consciente e intencional diante de Deus, sob o governo de Deus e também para a glória de Deus. É exatamente nessa direção que a nossa salvação deve ser desenvolvida, diante de Deus, sob o governo de Deus e para a glória de Deus. Temos a confirmação do próprio texto nesse sentido, porque Paulo acrescenta um motivo
bem específico para que haja temor e tremor, versículo 13, porque Deus é quem faz o quê? Efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, já estamos caminhando aqui para o final da nossa reflexão, mas é importante que a gente se atenha ao que essa passagem está dizendo. O que Paulo está dizendo para nós e para os leitores iniciais, filipenses? Que é o próprio Deus quem desperta em nós o querer fazer a sua vontade, o seu querer, os seus propósitos. E que Ele também é quem nos capacita a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Ou seja, a própria disposição de obedecer a Deus vem dEle mesmo, assim como a capacitação para obedecer, para fazer o que Ele quer que façamos. A intenção de Paulo aqui é claramente motivar os irmãos, porque ele vem lançando desafios para eles desde o início dessa fase exortativa, e aqui ele procura trazer um alento, mostrando que tudo o que eles precisam para seguirem obedientes às instruções está em Deus, e mais, que Deus tem a disposição de nos dar o que precisamos para isso. Não é maravilhoso, irmãos? Nos faz lembrar de uma frase atribuída a Agostinho: tudo que Deus nos pede, Ele nos dá. Tudo que Deus nos dá, Ele nos pede. Ou seja, o que nós precisamos fazer para Deus, nós podemos fazer na força que Deus dá. A vontade que nós precisamos ter de fazer o que Deus quer, nós podemos ter na motivação que Deus traz. O que é mais extraordinário aqui, né, e isso é o diferencial, né, do ensino de Paulo para o judaísmo, é que a ética cristã, sob a ótica de Paulo, é que ela não se prende ao mero esforço humano de guardar regras e preceitos. Essa ética está ligada à mudança da mente que o Espírito Santo opera no crente. É justamente essa transformação da mente que nos permite o quê? Primeiro, discernir a vontade de Deus, revelada na sua palavra, e depois nos leva a querer cumpri-la. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas deixai-vos transformar. Vamos usar uma linguagem mais apropriada. Deixe-se transformar. Ou seja, nós precisamos dessa transformação para que a vontade de Deus encontre lugar em nós e ela se transforme em algo real, prático, vivido. Esse desejo que pende em favor dos propósitos de Deus é um impulso do Espírito que vive dentro de nós. Mas ainda permanece a necessidade de um querer desenvolver a salvação, fazer a vontade de Deus. Como já havíamos antecipado, Paulo busca sempre esse equilíbrio entre graça soberana e responsabilidade ou responsividade humana. Nós não somos máquinas, irmãos, de fazer sempre o que Deus quer, não somos programados para isso. Nós temos a livre agência, o que significa que nós, como todo ser humano, nascemos com a liberdade de tomar decisões segundo a nossa vontade, nosso caráter, o nosso juízo sobre as coisas, as inclinações do nosso coração. Isso significa dizer que nós somos seres morais, nós somos seres de escolhas. Então, todas as nossas decisões são tomadas segundo a nossa natureza. Por exemplo, Judas era um livre agente. E embora Jesus afirme várias vezes que ele havia sido escolhido para traí-lo pelo próprio Deus, ou seja, era o propósito de Deus que ele fosse o traidor, o ato pecaminoso de trair o seu mestre aconteceu por escolha livre da vontade de Judas. Então o decreto de Deus tornou certo e infalível que o ato ocorresse, mas o pecado que produziu o ato estava no coração de Judas apenas, e não em Deus. Então, sim, temos toda a responsabilidade de querer fazer tudo segundo o que agrada a Deus, de escolher a sua boa vontade. E aqui duas coisas se tornam fundamentais, e com isso nós vamos concluir. Primeiro,
o novo nascimento. Por que o novo nascimento é importante? É fundamental. Porque quando nós nascemos de novo em Cristo, nós fomos dotados de uma natureza redimida, resgatada do domínio do pecado e inclinada para Deus. E por meio do Espírito Santo, que passa a viver em nós, a mentalidade de Cristo vai sendo formada em nós gradativamente. O que isso significa? Que nós, enquanto cristãos, sofremos com um conflito interno até a nossa vida neste mundo acabar. O Espírito Santo que habita em nós quer nos levar para aquilo que é de Deus. Mas a nossa velha natureza, a nossa carne, quer nos induzir a fazer o que é pecaminoso. Será que alguém já falou sobre isso, irmãos? Gálatas, capítulo 5, 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, o seguinte, Paulo está dizendo: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes, já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, tudo que fazemos de bom para Deus não é obra, é fruto do Espírito, que opera em nossas vidas, que trabalha em nós. Então, qual é a saída? Andar no Espírito. O que nos leva à questão do novo nascimento. Só podemos andar no Espírito se tivermos nascido de novo. E que também nos leva ao segundo ponto fundamental, que é desenvolver a nossa salvação. E isso, irmãos, quer dizer efetivamente desenvolver a nossa nova vida no Espírito. Paulo dá essa ordem partindo do pressuposto de que as pessoas que vão ler o que ele escreve já nasceram de novo. Então, eles já estão aptos a desenvolver a sua salvação, que envolve buscar o fortalecimento dessa vida nova no Espírito de Cristo. E Paulo não dá a eles uma direção, aliás, Paulo não dá a eles uma direção que ele mesmo já não esteja seguindo. Se você avançar aí para o capítulo 3, ele vai falar bastante sobre isso. Do verso 3 ao 16, ele fala de adorar a Deus no Espírito Santo, de não confiar na carne. Ele fala de deixar as coisas velhas e seguir para o conhecimento de Cristo. Ele fala de se conformar a Cristo mesmo na sua morte, de deixar o que já foi obtido e seguir para o alvo final, de andar a partir do que já foi alcançado. O que tudo isso quer dizer, irmãos? Progresso, desenvolvimento, avanço. E como isso se dá? Por meio da oração confiante, de uma vida alegre em Cristo, capítulo 4, 4 a 7, pelo exercício do pensamento fundamentado na palavra de Deus, capítulo 2, verso 16, capítulo 4, 8 a 9, em que tudo isso resulta em muita paz. Muita paz. Ele vai repetir isso.
ele vai dizer no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. E ele também fala no versículo 9, e o Deus da paz estará com vocês. E é isso que resulta, irmãos, quando esse esforço, essa determinação de buscar uma vida em progresso na presença de Deus, nós temos paz. Quantas vezes, ao longo do dia, da semana, do ano, dos meses, nós sentimos dúvida em relação à nossa salvação? Quando pecamos, quando caímos, nós deixamos de orar, porque lá no fundo nós achamos que a nossa salvação depende de boas obras. Então, se nós falhamos, Deus não vai nos ouvir. O que é isso? Legalismo. Por outro lado, às vezes nós buscamos uma vida tão fundamentada na graça, de uma maneira tão radical e às vezes com pouco entendimento, que nós pensamos, não, tudo que eu fizer Deus vai abonar, porque a minha salvação pela graça, não é por obras. Então, um errinho aqui, outro ali, não vai ter problema. Aí nós caímos em outro excesso, que é o quê? A frouxidão espiritual, o antinomismo, a ideia de que Deus, a graça de Deus é uma graça barata. Então, observe que tudo aqui vem de Deus. A nossa velha natureza é inimiga de Deus, Romanos 8:7, e ela jamais pode escolher o bem, a não ser que Deus mesmo nos capacite a isso. Seja pela graça comum, no caso das eventuais boas ações de pessoas que não querem a Jesus, seja pelo novo nascimento, na vida dos crentes regenerados e agora inclinados às coisas de Deus. Então, da mesma forma, nós jamais teremos o poder de realizar o que queremos, segundo os propósitos de Deus, se Ele mesmo não nos capacitar a isso. É assim, irmãos, que Paulo nos ensina nessa manhã sobre o grande peso de responsabilidade que nós temos de desenvolver a nossa salvação. Você conhece como está a sua vida com Deus? Cada um de nós sabe de si, não é verdade? E cada um sabe o quanto precisa avançar nesse sentido. Mas nós precisamos refletir um pouco sobre isso em relação a algumas questões. Primeiro, para a gente colocar a vida em progresso, para a gente trabalhar pelo desenvolvimento da nossa salvação, primeiro nós precisamos entender que isso é necessário. E a palavra de Deus está mostrando para nós hoje que isso é necessário, muito necessário. Porque de que vale um carro que não anda? Não é verdade? Assim como desenvolvedor de software, nós precisamos entender do que estamos fazendo, sobre o que estamos fazendo, né? O que é a nossa salvação? Por que fomos salvos? Para que fomos salvos? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê os meios para resolver os problemas. Precisamos de fé, precisamos de perseverança para seguir em frente. E só Deus pode nos dar isso, irmãos. Então temos que ter consciência. A primeira coisa necessária é termos consciência de que nós não podemos parar no meio do caminho. Precisamos seguir em frente. Porque se nós pararmos, nós não vamos manter o que temos, nós vamos perder. Nós só vamos manter o que temos se nós continuarmos na jornada. Você se lembra da ilustração do domingo passado? Do maratonista que nós falamos? O condicionamento físico dele, se ele parar, tudo que ele vinha construindo ao longo da corrida, acaba ali.
ele vai ter que iniciar uma nova sessão de treinamento para se preparar de novo para percorrer a mesma distância que ele havia percorrido. Mas se ele continuar, mesmo cansado, ele vai chegar à linha final. Ele vai cruzar e vai receber o prêmio, né? Qual é o nosso prêmio? Não é a medalha de ouro, irmãos. É a glória celestial. É ver a Cristo face a face. Cristo é o grande prêmio que nos espera no final. Mas a segunda coisa que nós precisamos também refletir é sobre a decisão que precisamos tomar. Hoje você está sendo chamado a tomar uma decisão. É isso que significa. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Sobre tomar uma decisão. Uma firme determinação. Não é para a igreja, não é para o pastor, mas é para você mesmo diante de Cristo. Porque não há ninguém que precise ter mais certeza da sua relação com Deus do que você. Para que você tenha essa paz no seu coração. Para que você viva uma vida cristã alegre, confiante. E mesmo no meio das tribulações da vida, você tenha forças para suportá-las e para glorificar a Deus mesmo atravessando esses vales sombrios e escuros e difíceis que muitas vezes nós temos que percorrer. E por fim, irmãos, precisamos refletir no que está em vista aqui. Nós não podemos estacionar e dizer, bom, aqui eu vou ficar bem, e mesmo que eu não quiser seguir em frente, nada vai acontecer. Nós já vimos que não é isso. Nós só temos duas opções, irmãos. Ou nós retrocedemos para a perdição, ou nós avançamos para a salvação. Não existe aqui uma terceira via. Hoje, todo mundo quer falar sobre terceira via. Ninguém quer assumir responsabilidade sobre nada. Mas aqui não vale isso. Nós precisamos assumir uma responsabilidade. Temos um chamado nessa manhã. Que nós possamos atender esse chamado, dizendo amém. Não com a boca apenas, mas com a nossa alma. E pedindo ao Senhor, agora, sendo lembrados de que é Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. Que Ele faça aquilo que não está em nosso poder fazer, que é a coisa toda. Que nós possamos participar fazendo aquilo que Ele tem nos dado força e vontade de fazer. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, que mais uma vez nos desafia. Ó Deus, nos exorta, mas também nos conforta. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que nós temos aprendido na carta aos Filipenses. Te louvamos, ó Deus, pelas igrejas do primeiro século, que deixaram bases sólidas e firmes sobre as quais nós podemos edificar a nossa fé, a nossa vida, pelo que o Senhor fez na vida desses irmãos do passado e através deles, para que o Evangelho chegasse a nós e nós pudéssemos ser alcançados pela obra gloriosa do Senhor que nos transformou, que nos fez nascer de novo. Mas agora precisamos, ó Deus, ouvir atentamente e receber o chamado, acolher o chamado que a Tua palavra nos faz nesta manhã, para que nós possamos desenvolver a nossa fé. Desenvolver, ó Deus, a nossa salvação. A obra do Teu Espírito que está acontecendo dentro de nós desde o dia em que o Senhor nos trouxe à Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor já tem feito, pelas maravilhas que o Senhor já tem operado em nossas vidas. Mas não queremos, ó Deus, ficar parados aqui nesse ponto, queremos avançar. E seja, ó Deus, em que ponto nós estivermos, nós queremos seguir em frente. Queremos alcançar, ó Deus, não uma glória maior, um status maior, um reconhecimento maior, mas
um nível de comprometimento com o serviço que nos torne mais úteis para Ti, Senhor. De tal maneira que nós possamos Te glorificar mais, Te servir mais e melhor, fazer a Tua vontade, andar na Tua presença com retidão, com integridade, com confiança, tendo essa paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, instalada no íntimo de cada um de nós, sabendo que nós não estamos nos eximindo de fazer o melhor que podemos, mas estamos Te entregando o nosso melhor sacrifício, o nosso melhor serviço, o nosso melhor trabalho. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa fé operante, essa fé que trabalha, ó Deus, que se importa de produzir frutos, ó Deus, de mostrar que a salvação operada em nós, ó Deus, é algo que vem sendo considerado, que vem sendo não só admirado, mas amado, ó Deus, preservado, desenvolvido como um tesouro, como um bem, como o mesmo apóstolo fala em outra carta, um tesouro guardado em vasos de barro. Que o Senhor possa nos aperfeiçoar, nos modelar, segundo a Tua vontade, o Teu querer, de tal maneira que essa palavra se torne prática, que ela se torne palavra encarnada na nossa própria história, na nossa própria vida, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.